NBR 5739, concreto, ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos. Então, essa norma está vigente desde 2018, essa revisão. E aí, começamos aqui pela aparelhagem. O primeiro equipamento é a máquina de ensaios, que na verdade é a prensa. E aí tem até uma norma específica que vai tratar mais de requisitos dela. Essa prensa tem capacidade para 2 kN, você pode falar dela, alguma coisa no sentido, mas ela é usada para o ensaio de compressão axial. E aí, assim, tem classificação classe 1 e classe 2, né, para essa prensa. Classe 1 aqui é para os ensaios em laboratório, a 2 é quando é aquele laboratório instalado dentro da obra. E aí a norma traz aqui algumas especificações que ela tem que atender, né, de mínimas. A gente também vai precisar de um paquímetro, né, com resolução melhor ou igual a 0,1 milímetros. Bom, primeiro ponto, preparo do corpo de prova. Os corpos de prova eles devem ter sido moldados atendendo a 5738. Quando for testemunho, que é quando você retira, né, essa amostra do concreto endurecido de um local já aplicado, aí vai ter uma norma específica que vai tratar disso. Até a idade do ensaio, corpo de prova e testemunho deve ser mantido em processo de cura úmida ou saturado. Então, lá na câmara úmida, você vai tirar ele só para fazer o ensaio, não tem que tirar antes para secar ou coisa do tipo. Antes da execução do ensaio, devem ser preparadas as bases do corpo de prova dos testemunhos, ou seja, eles têm que ser retificados. Então, tem que fazer o capeamento. E aí pode ser assim, com uma pasta de cimento, antigamente utilizava muito enxofre, ou pode ser com a retífica, né? A questão é deixar o corpo de prova perfeitamente niveladinho, plano, nas suas bases. Nós temos essas duas peças que se chamam neopreno. Elas têm uma superfície emborrachada que serve para regulamentar essa superfície do corpo de prova, que muitas das vezes é desregular. Bom, e o corpo de prova e testemunho a serem ensaiados devem atender a relação de altura-diâmetro nunca maior do que 2,06. E se for menor do que 1,4, também não é recomendável, mas aí existe como fazer a correção. Então, assim, porque foi explicado já na hora da moldagem. A altura do corpo de prova é o dobro do diâmetro. Então, o corpo de prova de 10 centímetros, 100 milímetros, ele tem que ter 20 centímetros, 200 milímetros de altura. Então, aí a relação vai dar certinho, né? A altura é o dobro do diâmetro. Então, essa é a variação e isso é um dos motivos que você tem que medir o corpo de prova antes para garantir que está dentro dessa faixa. Bom, aí vamos então agora à execução do ensaio. Primeiro ponto aqui que a norma traz: determinar o diâmetro a ser utilizado para o cálculo da área da seção transversal, com exatidão de mais ou menos 0,1 milímetros, pela média de 2 diâmetros, medidos ortogonalmente a metade da altura do corpo de prova. Então, assim, medir o diâmetro. No mínimo, pelo menos ali, 2 medidas do diâmetro e fazer essa média, porque a gente vai usar lá para o cálculo e também ali para fazer aquela relação que eu acabei de falar, para verificar se a altura está ao dobro do diâmetro. Corpos de prova devem ser rompidos a compressão em uma idade especificada. Isso aí foi definido lá, se é um dia, 3, 7, 28, qualquer idade. E aí, assim, quando que o concreto... quanto tempo, né, para fazer? Porque exato naquele horário, quando deu 24 horas, tem uma tolerância, claro. Então, mas a tolerância se é para 24 horas, então você pode atrasar ou adiantar no máximo meia hora do horário que ele foi preparado lá. Essa é a tolerância. Se é de 3 dias, você pode em 2 horas. Um ensaio de 7 dias, você já pode fazer ou 6 horas antes ou 6 horas depois. Né? Isso é a tolerância, gente. O de 28 dias, você pode fazer até 24 horas, ou seja, com 27 ou com 29 dias. Então, para a realidade de laboratório, né, no mercado de trabalho, aí, se caiu num domingo, pode fazer no sábado ou na segunda, porque dentro de 28 dias, esse um dia a diferença é menor. Já ali para 3 dias,
o concreto com 2 dias ou com 4, ele vai estar bem diferente desse de 3 dias, por isso que a tolerância é só 2 horas, já que com 28 horas, nem tanto. Então, super importante essa tabela aqui e ter esse controle. Antes de iniciar o ensaio, as faces do prato e do corpo de prova ou testemunho devem ser limpas e secas antes de serem colocados em posição de ensaio. O corpo de prova ou testemunho deve ser cuidadosamente centralizado no prato inferior, com auxílio dos círculos concêntricos de referência, observando-se o sentido de moldagem. Então, assim, porque do jeito que ele foi moldado, você não vai usar ele agora de ponta cabeça. A parte de baixo lá do molde, na hora da moldagem, é a parte de baixo aqui que você vai colocar no prato inferior. Então, não pode virar ele de ponta cabeça aqui. Aí, a escala de força escolhida para o ensaio deve ser tal que a força de ruptura do corpo de prova ou testemunho ocorra no intervalo em que a máquina foi calibrada. Então, assim, atenção para a prensa, você tem que ver lá qual que é a capacidade, a tolerância dela, a unidade de medida. É uma análise que é feita previamente, aí depende do seu equipamento. O carregamento do ensaio deve ser aplicado continuamente sem choques, com velocidade de carregamento de 0,45, mais ou menos 0,15 megapascais por segundo. A velocidade de carregamento deve ser mantida constante durante todo o ensaio. Então, assim, nas prensas mecânicas, né, automatizadas, ela vai ficar constante, é tranquilo. O problema é naquelas manuais com manivela, porque assim, no começo até tá encostando, a manivela é leve. Tá ali, mexendo. Só que a hora que vai aumentando a carga, fica mais pesado. Você não pode dar tranco, você não pode uma força. Tem que ser a velocidade constante. Então isso é crucial para a qualidade do ensaio. E o carregamento só deve parar, só vai cessar quando houver uma queda de força que indique a ruptura. Porque assim, às vezes ele quebra ali, isso dá alguma pequena ruptura, mas é superficial, é assim uma camada, só que a carga está aumentando, então significa que não rompeu. É agora, na hora, hein? Ó, agora ele vai romper porque a gente quer o rompimento interno dele ali. É quando a carga parar de aumentar, quando houver uma queda da carga. Aí é porque parou. E aí, vamos agora aos resultados, né? Bom, a resistência à compressão ela é calculada pela seguinte expressão. FC, que é resistência à compressão, expressa em megapascal, é igual a 4 vezes F, que é a força máxima alcançada, em Newton, dividido por π vezes o diâmetro do corpo de prova, a média do diâmetro, na verdade, né, que a gente já falou lá, expressos em milímetros. E aí, atenção, isso aqui é megapascal. Megapascal então, por aqui, né, tá evidente, é Newton por milímetro quadrado. Essa é a unidade de megapascal, Newton por milímetro quadrado. Ah, mas a minha prensa dá o valor em quilonewton. Aí, quilonewton foi o valor da prensa, que é esse F. Aí, então, você tira o K vale 1000. Né? Então, você multiplica esse valor por 1000 e pronto. Aí virou Newton. Então, quilonewton, 1 quilonewton é igual a 1000 newtons. Perfeito? E tem prensa ainda que pode estar em quilograma-força, KGF. E aí você tem que pegar, então, o valor e multiplicar por 9,8. Né? A aceleração da gravidade lá, porque 1 quilograma-força equivale a 9,8 newtons. E assim, pode ser que tenha alguma outra unidade ainda. Aí você sempre fazer a conversão. O que você tem que saber é que Newton é igual a... Desculpa, MPa é igual a Newton por milímetro quadrado. Aí lembra que lá atrás eu falei a questão da altura do corpo de prova. Né? O perfeito é que dê 2 essa relação. Quando você divide a altura por diâmetro. E aí não tem que corrigir nada, é 1. Agora, se esse valor der 1,75, você tem que multiplicar o valor, o resultado,
por 0,98. Se a relação der 1,5 por 0,96. Se der 1,25 por 0,93. E se a relação der 1, tipo, ficou o corpo de prova de 10 centímetros de altura por 10 centímetros de diâmetro. Multiplica por 0,86. O resultado da resistência deve ser expresso em megapascal, com 3 algarismos significativos. A apresentação dos resultados. O que tem que ter no relatório frente a isso? A. Número de identificação do corpo de prova. Lá na obra é o número da nota fiscal, o número do lote do concreto, da guia de romaneio, a identificação desse corpo de prova. Ou só o número 1, 2, 3, enfim, o controle que está sendo feito lá na obra. A data da moldagem é crucial. A idade do corpo de prova que ele foi rompido, se foi um dia 3, 7, 28, a idade que seja. A data do ensaio, então quando que isso está ocorrendo. As dimensões do corpo de prova, de cada um deles. O tipo de capeamento, que foi aquilo lá, você capeou com pasta de cimento, você fez com retífica, como que ele foi preparado, as suas bases. A classe da máquina de ensaio, se é classe 1, classe 2, e você pode colocar aí até um pouquinho além, colocar o modelo, a marca da prensa. Se tiver lá o laudo de calibração, você vai pôr como anexo, é importante trazer isso. E aí o resultado da resistência à compressão, que foi aquela formulazinha ali que a gente fez, o resultado individual de cada um deles e o resultado dos exemplares. E aí é um outro item opcional que a 12655 vai trazer. E ainda o tipo de ruptura, que está aqui no anexo A, que eu vou mostrar para vocês. Então, assim, tem que estar olhando lá na hora que ele rompe, como que rompeu. Após a ruptura do corpo de prova, antes de descartá-lo, deve-se analisar que tipo de ruptura ele sofreu. Podemos ver nesse daqui que a ruptura foi do tipo F, classificada na norma como uma fratura no topo e ou na base abaixo do capeamento. Vocês podem ver. Se foi tipo cônico, afastado em 25 milímetros do capeamento, nesse formato aqui, ó. Aí, tipo A. O tipo B, cônica bipartida, ou cônica com mais de uma bipartição. Tipo C, em colunas em formação de cone. Tipo D, cônica e cisalhada. Tipo E, cisalhada. Tipo F, fraturas no topo ou na base abaixo do capeamento. Ou tipo G, similar ao tipo F, com fraturas próximas ao topo. Então, você tem que estar indicando isso também. Então, ensaio é o principal ensaio, eu posso dizer com tranquilidade que é feito o principal controle tecnológico do concreto. Começou lá na hora da moldagem e encerra aqui. Esse é o ensaio mais valorizado dentro da parte de concretagem, é esse resultado aqui da compressão. Espero que vocês consigam fazer e qualquer dúvida fico à disposição no Moodle para quem está assistindo a aula ou aqui no chat para quem está assistindo pelo YouTube. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.